Papirou, tá começando o episódio 12 da Hora do Caos, o que revolucionou o mundo das animações. Eu sou Rafael Cavalcante. Oxi, menino, desliga esse videogame, tá estragando a minha televisão. Ô, mãe. Taca ali pau nessa vinheta, Emanuel. Bom, desde a época que Tutankhamon se encontrou com Bob Marley e o faraó era negão. Não, brincadeira. Desde a época do Homo sapiens sapiens, a gente trabalhou com animações que você tentava, através das pinturas rupestres, esboçar os acontecimentos do dia a dia. E é interessante notar que mesmo você, Leonardo da Vinci, eu, todo mundo já teve uma época que tentava representar o mundo que a gente via através das figuras geométricas. Você desenhava um rapazinho com a cabeça, um círculo, dois tracinhos, com aquelas perninhas, tracinho pro corpo, os bracinhos. Se tinha um vestido, você fazia um triângulo. Então sempre teve a época que você tentava expressar o mundo através de figuras geométricas. E como diria Bonaventura, não existe beleza sem proporção e não existe proporção sem números. Então, toda a história, desde os sumérios, que eles tentavam representar o mundo através de figuras geométricas, tentavam fazer as construções. Mas essas figuras geométricas elas só servem para escrever um mundo feito pelos homens. Porque ao menos que você seja desenhista retardado, que você é um ilustrador, que você vai fazer só desenho geométrico, aquelas coisas de cubismo, aquilo ali é meio babaca. É meio babaca no sentido de você tentar representar a natureza. Mas se você tentar representar um prédio, uma casa, você consegue desenhar através de figuras geométricas, porque são coisas feitas pelo homem. Mas uma árvore, ela não é um círculo e um retângulo, como você desenhava no primário. A árvore é uma estrutura mais complexa. E essas figuras assim, complexas que você eram vistas na natureza eram tidas como monstros matemáticos. E muitos matemáticos tentavam evitar isso ou tentavam mostrar que isso era um problema sem soluções do ponto de vista da geometria analítica. Um exemplo desses é o cantor, aquele mesmo cantor da música da Florentina. Quem é o cantor? Não, brincadeira. Esse cantor, ele deu o seguinte exemplo. Imagine que você tem uma linha e você desenha no papel. Pegue um papel, a caneta e vamos desenhar para vocês seguirem o que eu estou falando. Desenha uma linha no papel, aí vocês desenham abaixo a mesma linha dividida em três partes. Só que vocês não vão desenhar a parte do meio, vocês vão desenhar as partes laterais. Então, abaixo dessa linha você vai fazer a mesma coisa. Você pega esses dois pedaços que você criou, você desenha mais duas linhas e do outro lado mais duas linhas e você vai fazendo isso sucessivamente. Então você vai ter a figura que é o fractal de Cantor. Fractal eu vou explicar daqui a pouco o que é isso. Problemas sem soluções, como assim? Vamos sair um pouco do mundo da matemática e vamos para o mundo da biologia. Um dos grandes problemas da parte da biologia era como é que você podia exprimir quanto de área existe de ar nos pulmões. Porque se você imaginar os brônquios, os brônquios do pulmão são como se fossem raízes de árvores. E é muito complicado você tentar calcular a área, porque quando você tem um brônquio, você tem ele se divide em dois, que se divide em dois menores ainda, que se divide em dois de novo, indo ao infinito. Assim como essa figura de cantor que vocês viram no outro momento, você sabe que a área da primeira, você consegue calcular o comprimento dessa primeira linha, você consegue calcular o comprimento da segunda linha, mas se você repetir esse processo infinitamente, o comprimento geral dessa figura, ele tende ao infinito. Então, você tem uma figura infinita. Assim como a área dos brônquios, acaba sendo uma área infinita. Um grande problema que teve na época, no início da matemática, era como medir as costas. Por quê? Medir uma costa de um oceano é muito fácil. Você estica uma linha daqui até lá e você vai ver o tamanho dela. Não funciona bem assim. Se você quiser fazer um mapa detalhado, você tem que contornar cada pedra, mas cada pedra tem uma saliência menor, que você vai ter que colocar a sua linha. Se você for colocar sua linha de medição sobre todos os tipos de saliência que existem nesse terreno, acaba acontecendo que a área dessa costa acaba sendo infinita. Você não vai conseguir medir sua área com detalhes precisos. Você faz uma aproximação, que nem quando o engenheiro tenta construir uma festa. Ele bota uma coluna de 2, outra coluna de 2,5. Aí diz, não, essas colunas aguentam 5. Bota 5 que aguenta. 2 mais 2 é 5 agora. Brincadeira. Esse problema é que a geometria matemática era muito boa para escrever problemas criados pelo homem, mas não conseguia descrever coisas da natureza. É difícil até você imaginar a questão de dimensão. Como assim? Se você pega uma bolinha de papel, vamos fazer uma bolinha de papel aqui. Se você tentar descrever ela, você não vai conseguir descrever ela como um círculo. Você não vai conseguir descrever ela como uma esfera, porque ela não é esfera perfeita.
Então como é que você vai criar essa figura usando só círculo, retângulo e outras figuras que vai sempre ser a geometria euclidiana? Não dá. Então, até mesmo você dizer a dimensão disso, porque ela não é esférica, então ela não tem dimensão 3. Ela não é uma figura plana, então ela não tem dimensão 2. Então ela é alguma coisa entre 2 e 3. Então ela possui uma dimensão fracionária. Então você imaginar essas figuras, esses objetos com áreas infinitas, dimensões fracionárias, que não são nem 3 dimensões, nem 2 dimensões, mas sim uma coisa no intermédio entre elas, eram chamados de monstros matemáticos. E como é que se resolveu esse problema dos monstros matemáticos? Esse problema justamente surgia quando você tentava esboçar realisticamente a natureza. Esses monstros matemáticos apareciam em todos os processos caóticos da natureza, no crescimento de plantas, porque se você for imaginar qual era o trabalho computacional que você ia ter para construir uma montanha, porque ela não corresponde a nenhuma figura geométrica. Você não vai desenhar um triângulo para fazer uma montanha. Foi isso que aconteceu em 1968 com John Carpenter, que ele trabalhava para uma empresa de modelagem de avião, ele queria descrever as montanhas e o avião passando através do computador, ele queria animar essa figura. Mas como é que ele ia fazer essa animação frame by frame, frame por frame, utilizando aqueles computadores que tinham poder de processamento de uma calculadora da Casio hoje em dia? Ele encontrou um livro chamado Fractais, Dimensões, Formas e Mudança, que é do Mandelbrot, que eu vou explicar daqui a pouco quem é essa pessoa. Ele leu esse livro 3 vezes e ele descobriu a seguinte coisa: o importante não é as coisas como são, exatamente o importante é como elas são formadas. Então, do ponto de vista do engenheiro, o importante para você entender a coisa é olhar o projeto que foi usado a ela. Ele leu esse livro 3 vezes e ele teve a seguinte ideia: eu posso criar essas figuras pelo processo de repetição. Eu crio assim como uma figura de cantor, que eu falei, as linhas. Você cria a primeira interação, que é a primeira entrada, e a partir dela você vai gerando as próximas. E a partir disso, ele conseguiu construir as montanhas para o fundo do avião dele. Que ele fez o primeiro triângulo, aí dividiu esse triângulo em 4 partes, e dividiu cada uma dessas 4 partes em 4 partes novamente, e repetiu esse processo aleatoriamente várias vezes, e ele conseguiu construir coisas que a matemática até aquela época não conseguia fazer, nem o mundo da animação conseguia fazer. Uma montanha realística no computador, porque como vocês vão ver mais pra frente, tudo que acontecia era em stop motion. Essa foi a sacada. Mas quem foi esse Benoit Mandelbrot e qual a importância dele? Imagina alguém que passou a Segunda Guerra, era um polonês, então tomou no rabo pra caralho na Segunda Guerra, e ele foi mandado para os Estados Unidos trabalhar na IBM. Quando ele chegou na IBM, estagiário, botaram ele para trabalhar com a questão de ruídos na linha de internet da IBM. Ele tinha que resolver. Só que ele percebeu a seguinte coisa: não importa se ele olhava a figura do ruído de um dia, de 1 hora, de 2 horas, era a mesma figura, só que em escalas diferentes, reduzida. A mesma coisa se olhasse o batimento cardíaco de uma pessoa naquela telinha de computador que vai quando você está no hospital. Ou você olhasse o número de bases de marca-passo. Se você olhasse aquela figura da batida do coração, não importa se você olhasse ela num dia, a figura completa, em 1 hora, a única coisa que ia mudar é o tamanho dela. Então essas figuras elas possuem uma autossimilaridade. Mesmo que você olhe uma figura completa ou dê um zoom nela, ela sempre vai ter a mesma característica. E outra coisa importante é que ela vai ter sempre uma dimensão fracionária, como eu expliquei antes. Então ele descobriu que, além dessa questão dos pulmões que possuem essas dimensões de autossimilaridade, do batimento cardíaco, que um coração ele só é saudável se ele tiver um batimento cardíaco fractal. Se ele tiver um batimento cardíaco euclidiano, ele vai ser um coração doente, ou ele vai ser um coração de um morto, que vai ser uma linha contínua. As suas veias, até as veias da sua mão, elas se distribuem na forma fractal. Por quê? Porque se você for olhar, se elas fossem se expandindo e formando retângulos ou qualquer outra figura geométrica, a área infinita que eu falei da figura que você tinha aquele problema das áreas infinitas é ótimo para a circulação sanguínea, porque um conjunto de veias se espalhando de forma fractal, ela consegue jogar mais sangue para diversos tecidos, porque a área que ela vai cobrir com sangue vai ser bem maior, porque vai ser infinito. São vários emaranhamentos de veias se espalhando. Se você for olhar na parte da artística, existe um pintor chamado Escher que ele fazia desenho só utilizando essa questão do fractal, que era a figura autossimilar. Se você olhar assim o desenho do Escher,
e aconteceu o seguinte, o desenho grande ia ser igual ao desenho pequeno, que ia ser igual ao desenho menor. Você pode tentar desenhar um fractal agora em casa. Você pode fazer o seguinte, você pode desenhar um triângulo, e no meio desse triângulo você desenha outro triângulo de cabeça para baixo. Então você vai dividir o triângulo maior com um triângulo no meio em 4 partes. Vai ter 1, 2, 3 e o filigrana no meio. Então para cada um desses triângulos que você criou, você repete esse mesmo processo várias vezes. E que vai dar o triângulo de Sierpinski, que está a imagem agora. Esse triângulo, se você continuar dando zoom, essa figura ela vai sendo reproduzida várias e várias vezes. E tudo que existe de animação, a evolução da animação, a revolução foi usar essas figuras, que são os fractais, que são tudo que gera. Você consegue gerar uma planta usando essa questão da interação, você repetir e da autodimensionalidade usando o algoritmo de Bunsley, que esse algoritmo gera, por exemplo, as samambaias. E várias outras figuras do mundo, do universo, representam por processos fractais. E agora a gente vai falar um pouco sobre a história das animações. Então se você quer animar realisticamente o mundo, se você quer realmente criar o mundo através de animação, você tem que usar os fractais. Porque o próprio mundo foi criado através dos fractais. Então o projeto por trás da natureza, que constrói as coisas como elas são processos que usam os fractais, não a geometria antiga, matemática, euclidiana, por exemplo. E todo o boom da animação, que você sai daquele programa do Resident Evil tosco, que a arma parecia uns bits todos esquisitos, para você ter uma arma realista, que você não parece uma coisa tão real na tela, você tem que usar os processos fractais para escrever as coisas naturais daquela simulação, porque senão vai ficar tudo muito estranho, você vai ver um jogo que não parece muito uma realidade, ele se assemelha àqueles gráficos toscos, que você tem as figuras, que dá para ver os pixels, os quadradinhos que formam as coisas. Então, o que revolucionou o mundo das animações foram os fractais. Pessoal, se vocês gostaram do nosso vídeo, por favor compartilhem na sua linha do tempo, curtam aqui embaixo e até a próxima. One, two, three.